Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ler só um versículo da palavra de Deus. Em reverência, né? É importante. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Nós lemos esse versículo terça-feira passada e eu quero repetir ele novamente, amém? Glória a Deus. Terça-feira passada foi meio que um sacrifício, disse aos pastores, né? Que minha pressão estava lá em cima. Cometida a pressão, ela subiu bastante, estava com muita dificuldade. Mas graças a Deus, a gente é muito, minha mãe fala, desmanzelado. Tem que tomar o remédio, a gente não toma, né? Acha que é o super-homem. E eu sou assintomático, fui descobrir que eu estava bem ruim, né? Porque a gente sentia aquele coisa ruim, mas não pensava que seria a pressão alta. Fui renovar minha carteira, quando a doutora lá foi medir, estava 18/14, muito alta, né? E não passei. Aí, nessa semana, tenho voltado a tomar os remédios, tomar um chazinho ali de herbicideira, e Deus, então, está baixando devagarzinho. Baixou tudo não, mas está baixando, né? Graças a Deus, estou muito bem. Vamos todos com uma só voz? E descendo ele do monte, vamos, irmãos? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Amém, que Deus abençoe. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Como o nosso pastor falou, nós estaremos dando sequência, né, ao estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós já aprendemos muito de tudo que foi ensinado até agora, desde o primeiro capítulo. E é claro que Deus ainda tem muito mais para nós. O Evangelho de Mateus, como sendo o Evangelho mais completo sobre a vida de Jesus, dos 4, ele tem muito nos levado ao conhecimento muito profundo da vida pessoal de Jesus e também sobre o seu reino. Mateus faz questão de mostrar aqui, em ordem histórica, né, o nascimento, o ministério, a paixão e também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os fatos nós já falamos, o pastor também já discorreu aqui, que é sobre os sermões da montanha, a comissão dos 12, fala sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo também, e também aquela palavra escatológica que fala sobre a volta de Jesus e também o juízo final. E aqui nos capítulos 8 e 9 do evangelista, de Mateus, o evangelista Mateus, ele mostra os pontos importantes sobre a soberania de Jesus Cristo, sobre o poder de Jesus Cristo. Primeiro, ele mostra o poder de Jesus sobre as impurezas. Nós discorremos terça-feira passada, que fala sobre o leproso que chegou até Jesus e disse: olha, se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. Aquele homem estava com a lepra, né, uma doença impura para os judeus. E Jesus Cristo o curou, né, o libertou daquele mal. Depois fala sobre o poder, a soberania de Jesus sobre a distância, que é aquele episódio do centurião de Cafarnaum. É uma história muito linda, uma fé que chamou a atenção de Jesus, que deixou Jesus maravilhado, né? Ou seja, mostrando também que Jesus tem poder sobre a distância. Não há distância, não há lugar, não há nada, não há tempo para que Jesus não possa operar, né? Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora iremos discorrer a partir do versículo 14 até o versículo 17, uma demonstração do poder de Jesus contra as enfermidades. Em Mateus, ele é bem fiel à palavra de Deus do Velho Testamento, quando se cumpre a profecia de Isaías,
dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as doenças Ele levou sobre si também. Isaías 53, versículos 5, 4 e 5. Amém? Glória a Deus. O versículo 14 e 15 diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, e ele encontrou ali a sogra de Pedro doente. Ela estava enferma, com muita febre. E depois ele, tocando a mão nela, o curou imediatamente, e ela se colocou de pé e ali o serviu. Este texto aqui, ele é muito interessante, irmãos, porque mostra que Pedro, ele era casado, né? Era casado, tinha uma casa, tinha uma família. Isso, eu estava até pensando, viu, irmã, que é uma contradição, né, para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, né? Ele tem as chaves da Igreja na mão. Eu não gosto de falar de religião nenhuma, mas é só um tema para a gente entender aqui. E o Papa não pode casar, não pode constituir família, né, até então. Então é uma contradição, sendo que Pedro foi um homem muito santo. Pode falar, pastor. Né? Não está nem aí. Mas a gente tem essa visão, né, está contradizendo aquilo que é uma lei deles, né? Hoje o padre não pode ter uma esposa, não pode constituir família. Imagina um papa, né? Mas o foco aqui principal aqui é mostrar que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Esse é o nosso objetivo. E eu gosto muito de salientar, perguntando, né? Colocando isso na nossa responsabilidade. Porque hoje se torna um grande desafio para nós vencer as enfermidades. Nós, que somos crentes, servos de Deus, né, que estamos todos os dias aqui aprendendo sobre a cura divina, mas, no entanto, isso hoje se tornou um grande desafio para nós. É claro que, se nós formos buscarmos informações aí fora ou aqui dentro, a gente vai ficar sabendo de muitos milagres que Jesus Cristo fez, né? De muitas curas que Jesus Cristo fez, só que por intermédio de pessoas, digamos assim, diferenciadas. Eu estava assistindo um programa evangélico na televisão, as irmãos devem saber, e lá o pastor, ele gosta de trabalhar nesse termo de cura, né, de milagres. Aí ele chama a pessoa lá, e o que você tem? Eu estava com problema para andar, não estava conseguindo andar, mas Jesus me curou. E a pessoa vai lá e manda a pessoa andar para lá, para cá, foi curada, né? Ou seja, foi curada. Aí estava com a dor no braço, não conseguia levantar. Então, levanta agora. A pessoa levanta o braço lá em cima. Eu estava com problema na coluna. Então pula para lá, dança, pula, e a pessoa faz tudo aquilo ali. Ou seja, é um milagre, é um fato. Mas é questão do câncer, a questão da AIDS, a questão da paralisia. Nós sabemos que isso acontece. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, que vomitaram o câncer. Pessoas que estavam na cadeira de rodas e que alguém orou por eles se levantaram. Só, irmãos, que isso acontece. Mas com pessoas que se dedicaram à oração. Pessoas que buscaram poder de Deus, que foram lá na casa do olheiro e se transformaram num vaso cheio de poder para orarem para as pessoas e eles serem curados. Eu falo isso porque isso chama a nossa atenção, né, sobre a nossa responsabilidade. Porque orar, é claro que doença, todo tipo de doença ela é ruim, mas orar para não acontecer não adianta.
Ou seja, isso exige de nós uma dedicação. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a importância de orar. A importância de orar, de buscar de uma forma bem profunda esse poder de Deus, para que esses milagres possam acontecer no dia a dia da igreja. Muitas pessoas veem a campanha de quinta-feira, pessoas que não são crentes, mas acreditam que essa igreja consegue promover, ali de uma certa forma, a oportunidade de alguém adquirir um milagre do Senhor Jesus Cristo. Vem a igreja, faz a campanha, mas não vai, passa os 7 dias de campanha, 10 dias, e fica da mesma forma. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, Ele ensinou que devemos orar constantemente. Quando os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de um jovem, e não conseguiram, o pai daquele jovem chegou até Jesus e disse: olha, eu quero que o Senhor liberte o meu filho. Contou toda a história, que ele pula no fogo, ele faz muitas coisas ruins. Aí Jesus vai, expulsa, liberta aquele homem, aquele jovem. Os discípulos ficaram encabulados. Por que eles oraram? Por que eles expulsaram? Mas o demônio não saiu. O que é que Jesus Cristo disse? Essa espécie só sai com jejum e oração. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, pastor? Que a oração, sim, ela é importante, mas a oração mais profunda, aquela busca, aquele jejum, ou seja, aquela dedicação mais profunda é que faz valer. E hoje nós estamos contentando apenas com aquelas oraçõezinhas do dia a dia e achamos que vai haver um milagre, né? Então é muito importante. Eu me lembro uma vez de um pastor dessa igreja, desse ministério, pastor Gameleira. Acho que o pastor não lembra, não. Lá, aquele pastor que abriu aquela igreja, lá no Varjão, um soldado. Ele tem um testemunho muito bonito, porque ele era um homem de Deus, um homem de oração, e a sua filha, pequenininha ainda, estava muito doente mesmo. E ele havia levado ao médico, dado os remédios, nada, nenhum efeito. Ele me contando esse testemunho, pensou sério sobre aquilo ali. Eu preciso fazer algo para que Deus venha curar, porque os médicos não conseguem. Então ele resolveu, jejumar e orar durante 3 dias. Ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir, buscando a Deus. E quando antes de entregar aquele sacrifício, ele colocou a mão na menina e a menina foi curada imediatamente. Os irmãos entendem? Porque o Senhor Jesus Cristo mostrou esse ministério. As pessoas que iam até Ele, nós podemos ver aqui, escrita na Bíblia, que eram pessoas cometidas por enfermidades terríveis, demônios que dominavam a vida das pessoas. E Jesus Cristo disse que nós podemos fazer as mesmas coisas. Irmãos, entende? Que nós temos poder para buscar isso. Mais tarde os discípulos aprenderam, né? Tanto que conta lá uma história, né, da Bíblia. A Bíblia conta que Pedro, que eles colocavam os doentes nas macas, nos leitos, para que Pedro passasse e a sua sombra projetasse naquelas pessoas. Muitos estudiosos da Bíblia, os teólogos, dizem que não é bem assim, que a Bíblia não relata que a sombra de Pedro curou. Mas eu acredito que era a sombra de Pedro que curava. O senhor acredita, pastor? Que era a sombra de Pedro que curava? Na vida de Pedro, claro, né? A Bíblia fala que os lenços de Paulo, das suas roupas, né, pedaços, roupas, eram levados pelas pessoas e ali colocavam sobre enfermidades e eram curadas. Ou seja,
a presença de Deus, é claro que não é nós. Por mais que buscamos a fundo a consagração, no jejum, na oração, buscando o poder de Deus, é claro que não é nós, mas é a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus honra aquele que busca intensamente, Deus honra a sua fé, Deus honra o seu sacrifício, Deus honra a sua vontade. Irmãos, entende? Deus honra a sua vontade, a sua entrega a Ele. Então nós vemos esses milagres, né? Por mais que buscamos informações, né, a gente vai ver esses milagres, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Como que Jesus Cristo nos ensina? Através do seu testemunho. Se alguém puder ler, pode ler para a gente dar continuidade. O senhor quer falar alguma coisa, pastor? Sim. Isso acontece porque é da vontade dele, porque ele não depende de agir na nossa vida ou onde quer que seja por causa disso, né? Mas isso ele pede de nós como um símbolo de obediência, de fé. E isso aconteceu com o povo quando saiu do Egito, lá no capítulo 19 de Êxodo, por causa de um problema lá. O Senhor disse a Moisés assim, no versículo 10 e o 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Glória a Deus, questão de obediência. Ou seja, na rebeldia, Deus não opera também. Obrigado, pastor, por ter acrescentado esse versículo aqui. Irmãos, a chave da nossa vitória, sempre é ensinado pelo nosso pastor, que é a oração. Imagina um soldado, qual é a maior vantagem do soldado contra o inimigo? É ele armado até os dentes, não é verdade? É ele armado, então ele sempre está em vantagem ou está igual ao inimigo. Da mesma forma, o nosso inimigo não é carne, não é sangue, mas é contra a potestade inimiga, maligna, contra os demônios. E qual é a nossa arma? Se não é a oração? Qual é a nossa arma para vencer os obstáculos da vida? Para vencer as doenças? É a oração. Outro dia, eu fui desafiado, fui chamado a atenção. Estava clamando de uma dor, e clamando, conversando, né, a respeito dessa dor, que há muito tempo me acompanhava. E esse irmão, ele não era nem convertido direito, mas ele disse: mas pastor, você é um pastor. Ou seja, no dizer dele, que eu, como um homem de Deus, um pastor, não poderia aceitar isso na minha vida. E que eu tinha a chave para a vitória. Que eu tinha condição, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com Deus, para repreender isso da minha vida. É por isso que nós não devemos, sim, de maneira alguma, aceitar as doenças em nossas vidas. Porque Jesus Cristo nos deu essa condição. Aqui no versículo, alguém achou o versículo que eu pedi? Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. 12 e 13. Naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar.
E passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Amém. Somente com a parte primeira, que Jesus Cristo subiu ao monte a orar e passou a noite orando ao Senhor. Pastor Juvenil? Passou a noite, e isso era de costume dele. Se a gente encontrar na Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele passava horas e horas orando ao Senhor. Ou seja, Jesus era 100% homem. Era 100% Deus, mas era 100% homem. Ou seja, o lado humano de Jesus exigia isso dele. Não, ele era Deus, é claro que se ele quisesse, ele poderia, não precisava nem de orar, jejuar, não. Mas ele fez isso para nos ensinar que o caminho é esse. Irmãos, entende? Que o caminho é esse. Ou seja, queremos algo grande em nossas vidas, queremos que um milagre tremendo aconteça na nossa vida, na vida do próximo, na vida de um ente querido. Então temos que pagar o preço. Temos que pagar o preço. Quando Jesus estava ali na casa de Pedro, curou a nora, a Bíblia diz que depois trouxeram a eles mais enfermos, à tarde, trouxeram mais enfermos, pessoas endemoniadas, e aí eles curou e libertou todos. Vejam bem como isso é importante. Aquelas pessoas, vejam bem, aquelas pessoas tinham fé em Cristo, em Jesus. Por quê? Por causa dos testemunhos passados. Aqui nesse capítulo fala sobre aquele homem que estava cometido na lepra, fala sobre o centurião de Cafarnaum, fala sobre a sogra de Pedro. Então, quando eles levavam pessoas para ser curadas, é porque eles tinham convicção. Não, ali ele curou a sogra de Pedro, ele curou o servo do centurião, ele curou aquele homem leproso. Então, é certeza de milagre, é certeza de vitória. Através dos testemunhos. Dos testemunhos. As pessoas irão vir aqui pelos testemunhos que tiverem aqui nessa igreja, de cura, de salvação, de mudança, de milagre. Eu me lembro, lá no Solange Park, uma senhora lá, bem humildezinha, chamava Dorvalina. Ela tinha vida com Deus, plena mesmo. Mulher que todos os dias orava. Imagine, irmãos, vinham pessoas de outra cidade, de longe, de outro estado, para que ela pudesse orar. E sabe o que acontecia? Eles vinham, ela orava e Deus curava. O testemunho dela ia longe. O testemunho dela ia longe. E é isso que Jesus nos ensina. Que a vida com Deus, a vida no altar, a nossa comunhão, o sacrifício que nós fazemos diariamente buscando, através do jejum e oração, é que faz valer, é que tem resultado. É que tem resultado. Glória a Deus. Aleluias. Como devemos seguir Jesus? A partir do versículo 18, não é isso? Como devemos seguir Jesus? Aqui neste texto nós vemos uma demonstração do poder de Jesus sobre os discípulos. O versículo 22 diz assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Esta expressão de Jesus significa deixar os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. Os discípulos do versículo lá de 21, que perguntaram a Jesus, falaram com Jesus, provavelmente queria ficar com seus pais idosos, incrédulos, até que esses morressem. O Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 26, diz assim: quem me serve, que o irmão mencionou sobre
a obediência. Quem me serve precisa seguir-me onde estou. O meu servo também estará aquele que me serve. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A fé em Jesus, irmãos, envolve um compromisso pessoal em segui-lo, guardar os seus ensinos e estar onde ele estiver. Seguir Jesus inclui o negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós passamos agora por outra etapa, por outro ponto importante aqui, que é o poder de Jesus sobre os discípulos, ou seja, Jesus ensinando como devemos seguir. Como devemos seguir? Ou seja, na obediência. Porque a verdade é que muitos querem Jesus como Salvador. Muitos querem Jesus para perdoar os seus pecados, para abençoar a sua vida, para o prosperarem, para curarem. Que é Jesus para soluções dos seus problemas. Mas quando se retrata no ponto de obedecer, é que eles pulam fora. Ou seja, muitos que querem seguir Jesus, precisam negar-se a si mesmo. Os irmãos entendem? Ou seja, não é ter Jesus só como Salvador, mas sim como Senhor de nossas vidas. No momento de estar obedecendo Ele em tudo. E o que é melhor, quando fazemos isso, nós somos honrados por Deus. Nós somos honrados pelo Pai. Somos honrados por Deus. Você sabe o que é tomar a cruz e seguir Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 34, alguém pode ler, por favor? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 30. Deus abençoe, obrigado. A cruz de Cristo, ela é símbolo de sofrimento. Os irmãos concordam comigo? De maneira alguma ele estava confortável ali, pendurado na cruz. Nem no momento em que ele carregou sobre suas costas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Eu tenho ele aqui, mas os irmãos quiserem participar, por favor. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 21. Porque lhes teria sido... 1 Pedro, né? 1 Pedro. Isso. Já está na tela, pastor Walter. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 13, também diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, tem uma recompensa para aquele que segue Jesus, tome a sua cruz. Não vai ser fácil. Todos são testemunhos aqui, né? Mas se tiver algum novo convertido aqui, fique sabendo que não é fácil a vida cristã, seguir Jesus, tomar a sua cruz, não é um mar de rosa. Não é fácil. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Na nossa vida cristã, nós enfrentaremos problemas, dificuldades, opositores. Dentro da igreja, né? Muitos dentro da igreja, a cruz dele é de isopor. Qualquer vento que dá, leva. Verdade.
aquele entusiasmo quando aceitam Jesus. Isso aconteceu comigo, talvez aconteceu com vocês também, que as coisas começou de uma forma maravilhosa, mas e quando veio o aperto? Quando veio a circunstância, pelo fato de você estar seguindo Jesus, talvez as pessoas não se opõem contra você, mas o diabo é o primeiro a se levantar. O diabo vai inventar 1001 coisas para tirar a sua fé, para tirar o seu entusiasmo. E isso sempre acontece. Sempre acontece. Não dá conta. Não dá conta. E sabe o que é pior? Outra vez eu li um livro, quando a gente fala sobre perseguição na nossa vida cristã, eu li um livro que o título era assim, Igrejas Perseguindo Igrejas. Eu não sei se o pastor Juvenil passa por isso, de opositores dentro da igreja. Mas se eu fosse, particularmente, se eu fosse dar ouvidos a opositores dentro da igreja, eu não era crente mais há muito tempo. Isso é um grave, né? A gente nem bom falar isso, né, pastor Wagner? Porque é um mau testemunho saber que crentes se levantam contra a gente, ou seja, não é nem os inimigos, ou seja, pessoas do mundo, mas propriamente dentro da igreja. Sim, senhor. Quero ler aqui 1 de Pedro, quando ele escreve aos forasteiros, dizendo para eles que graça significa sobriedade. O capítulo 1, a partir do versículo 3, cai justamente nessa questão que o senhor levantou aí, pastor Vanderlan. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Lindo, né? Lindo versículo, né? Ainda mais dito com uma voz de locutor assim, fica muito bonito. Sede santos, né? Porque eu sou santo, foi um dos ensinamentos de Jesus. A questão de ser santo se torna também uma grande arma ao nosso favor. Irmãos, não tem como o mal vencer o bem, só se nós quisermos. Não tem como. É claro que a nossa disciplina em relação às coisas de Deus, o pastor Walter colocou um versículo aqui, que é muito importante, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, ensinando e os guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? E eis que estou convosco todos os dias, onde o pastor Wagner chamou a atenção, lá no primeiro versículo, de questão de obediência. A nossa vitória, ela será verdadeira a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor. Obedecemos ao Senhor em segui-lo e fazendo a sua vontade. Porque não tem como nós termos vitória, sermos abençoados, querer seguir Jesus sem fazer a sua vontade. Mas não, dentro do nosso coração precisa despertar esse desejo de estar fazendo a vontade do Senhor. Está fazendo a vontade de Deus. Eu falei um testemunho outra vez aqui, que um casal da nossa igreja, que nós recebemos lá, Tocantins, eles estavam com o coração fechado em relação às coisas de Deus, em relação à igreja. E tudo para eles dava errado. Mas um dia eu conversei com eles, ministrei, orei com eles, eles aceitaram a verdade. O coração deles abriram para as coisas de Deus, ou seja, tudo que fazia na igreja eles eram contra. Tudo que a gente programava era contra até mesmo contra a Bíblia. Mas a partir do momento que eles abriram o coração, ou seja, seguir Jesus é ser obediente, ele é fazer a vontade dele, e assim
nós temos vitória em nome de Jesus. A questão é você obedecer, seguir Jesus e você ter Ele como Senhor e não somente como Salvador. Glória a Deus. Vou passar a próxima página aqui. Jesus apazigua a tempestade. Esse é um dos textos mais lidos nas pregações do dia a dia de hoje, né? Quantas pregações já tem ouvido e visto, né, através desse versículo, desse texto tão bonito, né? Ou seja, seguir Jesus é você passar também por tempestade com Ele, claro. Porque quando Jesus está no barco, vai tudo bem. Mas seguir Jesus, é como eu disse, não é um mar de rosa. Você vai passar por momentos difíceis em suas vidas. Inclusive, tempestades. Às vezes, estamos bem, mas de repente, vem tempestade de enfermidades. Vem tempestade de vida financeira. Isso acontece muito comigo. Vem tempestade de todos os lados. Mas se você está com Jesus e Jesus está com você, pode ter certeza que a tempestade vai passar e vai se tornar uma calmaria. Quando você se torna um crente servo de Deus, você está sujeito a passar por várias circunstâncias na vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aqui neste texto, irmãos, o versículo 23 ao 27, nós temos uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza. Jesus também tem poder sobre a natureza. Ele pode sim mover o mundo para te abençoar. Ele pode mover todas as coisas para te beneficiar. Mas também temos aquilo que seria a demonstração de como realmente é a nossa vida cristã aqui neste mundo. Jesus atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, indo para Gadara, era uma travessia de 10 quilômetros. O mar da Galileia, na verdade, era um lago. Vocês não sabiam disso? Sim, né, pastor? Era um lago, chama Mateus e Marcos, eles falam que é um mar. Lá em Lucas já fala, já escreveu que é um lago de águas doces, que era alimentado pelo rio Jordão. Tinha muitos peixes, muitas coisas boas. Israel tem 2 lagos. O Mar Morto também é um lago, embora ele tenha águas salgadas. O Mar Morto, até escrevi um texto sobre isso aqui, quero ler com os irmãos. 2 fatores são responsáveis pelo fato do Mar Morto, que era um lago, ser salgado. Primeiro, as águas que abastecem o Rio Jordão está rica em sais minerais. A região onde está situada é praticamente desértica, com clima subtropical e semiárido, com verões de alta temperaturas, ou seja, muito seco. O calor aumenta, a taxa da evaporação na superfície aquáticas aumenta, né? Conclusão, a água fica rica em sais minerais, se evapora e o teor do sal se concentra mais ainda. A taxa de sal do Mar Morto ela é de 300 gramas por litro de água, sendo que o mar, os oceanos, são apenas de 30 gramas, né? Então, nós sabemos então a quantidade. Mas o Mar da Galileia não, que era também um lago, ele era de água doce, águas que tinham peixes, que tinham muita espécie de peixes, e que era muito usado pelos pescadores do Israel.
Em Israel tem 2 grandes lagos, e o outro é o conhecido como Mar Morto. É interessante, eu ouvi uma mensagem outro dia, acho que, quem foi em Israel? Quem conhece Israel aqui? Então deve ter a verdade sobre isso. Que Israel é um pequeno país, mas que é abençoado com todos os climas da natureza. Tem lugar que é gelado, que é frio, tem lugares que é quente, que é deserto, tem lugares de florestas. Então, nós vemos que parece com Goiás, né? Se bem que Goiás não é seco, né? Faz frio. Então, é um país muito abençoado. Pastor, a melhor umidade relativa do ar se encontra em Israel. 90, 95, 92, 93, 89, é a melhor. É melhor, né? A semana passada, Jerusalém estava debaixo de neve. Pois é. Eu pensava que era quente a todo tempo, inclusive por causa das roupas que eles vestiam, né, durante o dia, durante o mês. É quente demais, né? Mas o fato é isso, irmãos, é um país abençoado. E diz alguns verdades sobre este lago, o Lago da Galileia, que era um mar calmo, sereno, com a brisa leve, tranquilo. Mas de repente sobrevinha sobre aquele lago, sobre aquele mar, ventos que iam aumentando cada vez mais de um lado, do outro, do Oriente, do Ocidente, de repente envolvia aquele mar com uma grande tempestade. E era onde teve esse episódio, a ponto dos pescadores, que eram homens acostumados com os mares, homens que sabiam lidar com barcos, a ponto de não souber manejar aquela situação. Então eles tiveram que chamar por Jesus. Eu gosto muito de pregar sobre essa tempestade, porque ela implica justamente na nossa vida. Não é verdade? Implica justamente na nossa vida. É o que acontece. Talvez não aconteça com você, mas de repente a nossa vida está normal, tudo tranquilo, conduzido de uma forma serena, né, bem deliberado, tranquilo, tudo dando certo para você, mas de repente as coisas começam a piorar. Você começa a sofrer com os vendavais das doenças, com os vendavais que vêm para te derrubar. Aí, meu irmão, a única solução que nós temos é clamar por Jesus, porque Ele sim tem poder para apaziguar a tempestade da nossa vida. Porque Ele sim tem poder para reverter a nossa situação. Jesus Cristo, Ele mostra que tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a natureza. Quantas vezes, né, isso aconteceu já lá no Solange Park, pastor? Eu era jovem e a gente sempre fazia aquela festa no tempo de chuva. E nós sabemos que quando chove os crentes não vão para a igreja, dificilmente, né? É de açúcar e sal, né? Derrete muito fácil. Mas é essa dificuldade que nós temos. A gente programava aquela coisa toda. Quantas vezes na hora H do culto o sol que ficava preto, de nuvens pretas para chover. Isso dava uma dor tão grande no coração. Eu era jovem naquela época, né? Era líder dos jovens. Dava uma dor tão grande no coração. E aí o que acontecia, irmã? Nós ia de joelhos. Mas logo, logo Deus movimentava aquelas nuvens. E não chovia. Chovia mais tarde. Porque quando Jesus quer te abençoar, Ele move a natureza. Não aconteça o que acontecer, Ele faz acontecer na sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna. Nós estamos aqui
quero passar. Aleluias. Isso Jesus. me chama a atenção, pastor Vanderlan, que Josué não sabia como pedir, mas sabia o que queria pedir, né? E o Senhor fez com que a terra parasse para que eles ganhassem a batalha. Glória, mandou o sol parar, né? Ficou parado por quanto tempo, irmão? Até que terminasse a guerra. Exatamente. Né? Ele orou e Deus resolveu a situação dele. Eu já li sobre essa passagem, uma passagem muito bonita, mostra que como Deus tem o poder, né, sobre a natureza. Aquele hino, o pastor ele mencionou aqui, que Deus tem o mar, o oceano, não é um hino não, né, sobre a palma da sua mão, né? Tem um hino que fala muito bonito sobre que o mar, o oceano para Deus são como gotas de orvalho, né? São como gotas de orvalho. Um só olhar de Deus, em um só relance do seu olhar, Ele consegue abranger toda a terra. Veja como isso é bonito, né? O sol, né? Ou seja, o relance do sol ali, é como o brilho dos seus olhos, é como o brilho de Deus. Acho que é isso mesmo, né, irmão Eliabe, esse hino? O sol ali, ele resplandece como a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, o fulgor da glória de Deus é muito mais forte do que o próprio sol. Ou seja, Deus ele tem poder sobre a natureza. Glória a Deus por isso, né? Aleluias. A prioridade, Jesus domina a circunstância. Jesus domina as forças do mal. No versículo 28 em diante diz assim: quando ele chegou a outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Glória a Deus. Ou seja, o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão. Aleluias. O evangelista de Mateus, ele traz um relatório rápido sobre 2 endemoniados. Mas lá em Lucas capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39, ele como médico, Lucas era um médico que se interessava pelo lado humano das coisas, dá um relatório completo de um deles, descrevendo a história da sua doença e também da sua atitude depois dele curado, né? Os materialistas do nosso dia atribuem a alguma perturbação mental, mas muitos têm visto a operação do mundo dos demônios na época atual. Ou seja, o Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás. E devido ao espírito maligno que neles habita, menciona também o conflito de Jesus com os demônios. Porque um dos propósitos de Jesus via a terra foi de subjugar Satanás e libertar as pessoas. E aqui nós temos um caso de que a presença de Jesus subjugou aquele diabo, aquela legião, que quando eles avistaram Jesus, eles ficaram perturbados, eles ficaram desesperados, né, indagando por que Jesus já vinha ali atormentá-los, né, antes da hora. Já vinha atormentá-los antes da hora. Uma pergunta aos irmãos: por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? Porque a história diz, você pode ir lá, que eles pediram a Jesus para que eles pudessem entrar nos porcos. Eles entraram nos porcos, Jesus permitiu, e aqueles porcos pularam do abismo e morreram todos. Aquelas pessoas que viram aquilo ali, estavam olhando pelo lado material. Vejam bem, eram pessoas, aqueles jovens lá, aqueles homens, eram pessoas que conviviam com eles. Veja a incredulidade, a arrogância, a questão materialista das pessoas. Aquelas pessoas certamente eram parentes de algum amigo deles, eram pessoas que, antes de ser endemoniadas, eram pessoas influenciadas, talvez ali, da sociedade, pessoas conhecidas, e agora estavam endemoniados e desprezados. Aí quando vem Jesus para libertá-los, Jesus liberta, expulsa o demônio, as pessoas acham ruim porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e teve um grande prejuízo ali. Mandou que Jesus retirasse daquele lugar. Por que
Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos? Não pode me dizer? Por quê? Pode falar, pastor Wagner. Eu acredito piamente nessa questão aí, que é justamente para mostrar àquela comunidade o quanto a avareza escraviza o homem, ao ponto de ele renegar o amor ao seu concidadão, ao seu ente querido, ao seu semelhante. Isso aconteceu com aquele jovem rico, né? Quando o Senhor disse para ele: vai e vende tudo. Ele entristeceu muito com esta palavra e saiu de perto do Senhor e não teve condição de abrir mão do seu Senhor, que era a riqueza. Que era o dinheiro, né? Muito contrário, estava até lendo, antes de vir, pastor, lendo sobre Zaqueu, né? Zaqueu, lá no Lucas capítulo 9, 19, dá uma demonstração de uma verdadeira conversão ao Senhor. É lindo a conversão de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos coletores de impostos da Palestina, ele era empregado do governo romano. E ele era um homem rico, mas provavelmente ficou rico roubando, cobrando os impostos a mais, extorquindo as pessoas, suborno, corrupção. Ele ficou muito rico. Mas, no entanto, não tinha amigos. Diz os pregadores, né, que Zaqueu era um homem solitário, sozinho, não tinha amigos. Mas o dia que ele ouviu falar de Jesus, e que Jesus Cristo ama as pessoas, né, como ele, e que transforma, imediatamente no seu coração despertou um desejo de conhecer Jesus. Tentou ver Jesus ali, avistar Jesus, tentou subir em cima de uma árvore. E aí o segundo passo, o primeiro passo foi o desejo dele querer conhecer Jesus, né, saber quem era Jesus. O segundo passo da sua conversão foi ele subir em cima da árvore, porque ele queria, de uma certa forma, ser destacado, porque todo mundo via. A Bíblia não fala de ninguém mais subiu em árvore, somente Zaqueu. Então ele ficou bem notório. Há uma frase que diz que quem é visto é lembrado, né? E foi o que aconteceu. O terceiro passo dessa conversão de Zaqueu, pode falar, pastor. Há uma quebra aí de conduta, né? 3 aspectos. Ele quebrou aí a questão espiritual, né? A moral e a física. Ele rompeu isso aí. A física, porque um homem subia numa árvore correndo, era um coletor de impostos. Então, ele quebrou a questão aí moral. A espiritual, porque ele se converteu interno, né? E a moral, porque ele foi lá e pagou o que ele tinha furtado. Então, aí a quebra de obstáculo, né? Ele superou 3 obstáculos: moral, físico e espiritual. Quando Jesus disse: olha, Zaqueu, desça daí, porque me convém estar na sua casa. Ele desceu rapidamente, recebeu Jesus, aquela comitiva de Jesus, todos na sua casa. Quando Jesus, em outros lugares, Jesus encontrava com as pessoas, geralmente as pessoas se prostravam aos pés de Jesus. Jesus que se levanta e anda, levanta, né? Ou seja, a sua fé te salvou. No caso de Zaqueu, que era soberbo, que era um homem rico, orgulhoso, Jesus disse: desce daí. Porque é importante que ele cresça, que nós diminuímos. É importante que nós sejamos aos pés de Jesus, para que ele venha aparecer. O importante é que ele seja exaltado. A Bíblia diz lá um versículo: aquele que se humilhar será exaltado. O que aconteceu com Zaqueu. E só complementando essa conversão de Zaqueu, foi justamente quando mexeu no dinheiro dele. Aí é onde a gente acredita, né? Onde a gente acha isso bonito, porque o pastor citou o jovem rico para deixar, mas Zaqueu não. Com aquelas horas de conversa de Jesus na sua casa, recebendo ensinamento de Jesus, Zaqueu de repente levantou: olha, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. Ele falou isso. Veja bem, um homem que lutou a vida toda, lutou assim, roubando, extorquindo, né, cobrando os impostos a mais, de repente muda de uma vez. Veja como foi importante essa conversão de Zaqueu.
Olha, e se eu fraudulei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O que foi acontecer? Certamente ele ficou pobre, né? Porque de tanto dinheiro que ele havia roubado e devolvido. Então, são pontos muito importantes. Pastor, Senhor. só somando aí sobre a questão, quando os espíritos saem, né, esse espírito maligno, sobre a questão dos endemoniados de Gadarenas, da cidade de Gadara. Nós podemos colocar uma nota homilética aí como os materialistas, né? Eles deu mais importância ali no prejuízo que ele levou com os porcos do que a cura espiritual, o livramento daqueles 2 cidadãos ali. Então, olha aqui um comentário. Alguns autores da antiguidade acreditavam na existência de cerca de 7,5 milhões de espíritos malignos, habitando tumbas, cemitérios e lugares ermos. Aí tem uma afirmativa bíblica. Mateus, gostaria de colocar isso aí, aliás, Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Olha aí, a questão dos espíritos, esse espírito maligno. Olha só aqui que Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45, soma aí para nós entendermos. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha só a questão dos espíritos malignos aí. Então, eles comentavam, havia um comentário dessa existência de cerca de 7,5 milhões de espíritos malignos. Olha só. E aí, esse texto aí dá uma afirmativa para nós, né, que tem contundência nisso aí. Quando Jesus, eu entendi, quando Jesus permitiu que entrasse naqueles porcos, aqueles demônios, primeiro porque Jesus, ele era judeu, tinha porcos como uma coisa imunda, né? Imunda, e aprendeu a vida toda no judaísmo ali sobre essa questão. E depois também poderia ser outro animal que passasse ali perto, né? Que poderia mandar. O fato é que Jesus não deu nem importância para aqueles porcos. O que interessava a ele era a libertação daqueles jovens. Só para a gente entender, em Israel, não gosta de porcos imundos, mas lá tem mais indiano, né, pessoas árabes, estrangeiro do que propriamente judeu, né? Isso. Pois é, os judeus, os não judeus, né? Então, a maior parte dos moradores lá não são judeus, então por isso que tem porcos lá, porque se fosse só judeu, não teria nem, não, né? Irmãos, eu agradeço, quero passar para o pastor, para dar continuidade aqui, né, se ele quiser, mas até aí foi onde Deus quis falar hoje, né, que eu entendo e eu agradeço muito pela oportunidade e estou aqui, né, graças a Deus, esse ano as coisas têm se desenvolvido mais para mim, né, então estou à disposição aí. Minha esposa, irmão, trabalha até 8 horas, portanto, ela não pode estar aqui no meio de semana, né, então está a razão porque ela não veio. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor Vanderlan, nós possamos aí trazer esses predicados de aprendizado para a nossa vida, né? É de muita relevância nós colocarmos na vida prática diária. Jesus cura ainda, irmãos? Jesus liberta? Tem muita gente precisando de libertação? Tem ou não tem? O mundo jaz o quê? No maligno. Então a igreja não pode parar de orar. E a igreja não vai parar. E nós não vamos parar. Vamos louvar a Deus com uma canção aqui. E louvar a Deus também com nossas ofertas.
400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, irmãos? Que nós possamos verdadeiramente, com todo temor, tremor, com toda convicção, crer nessas promessas de Jesus, a cura, o milagre, aquilo que nós falamos agora há pouco. Muitas pessoas precisam da oração, da libertação, de um milagre de Deus. Amém? Até quinta-feira, a oração continua, Amanhã nós estaremos aqui, essa oração, o mandato de Deus, para que nós possamos, esse ano, Deus tem sido conosco, mas que nós possamos ter mais convicção de sermos mais fortalecidos em Cristo Jesus, para vencer tantas dificuldades que estão por aí. Amém? Peço, irmãos, coloque sobre os seus pés, abençoe a vida de cada um que se fez o compromisso de estar na casa de Deus. Que Deus guarde nossos passos ao regressar aos nossos lares. Amanhã pela manhã, oração, das 8 horas até as 9 horas, pastor José Machado, mais a sua esposa, irmão Nilda, incansavelmente está aqui orando, lendo a palavra, e logo mais à noite nós vamos estar aqui, até domingo nós vamos estar, rompendo aí em oração. Domingo nós vamos começar às 18 horas, e aí vamos até às 19 horas orando. Amanhã nós vamos às 19 até às 20, quinta-feira, da mesma forma de hoje, das 19 às 19h30, aí tem o culto da Quinta da Vitória. Eu não vou estar aqui, vou estar em uma congregação. Na sexta continua, nós temos oração das 19 às 20, sábado das 19 às 20, e escola bíblica dominical, e vai ser bênção pura. Amém? Amém, irmãos? Então diz aí comigo aí: nossa glória futura está nos céus com Deus. Você acredita nisso? Então oremos. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo, por esta estadia aqui, esse horário aqui na sua casa, aprendendo da tua palavra, sabendo, ó Deus amado, que o Senhor liberta, o Senhor cura, os milagres, ó Deus amado, está todos eles no seu domínio, nas suas mãos, e nós estamos aqui sempre precisando do seu milagre. Nos ajuda a orar, a interceder por aqueles que precisam, ó Deus amado, e que o teu Espírito Santo, ó Deus amado, retoma em nós, ó Deus amado, o espírito da adoração, da oração, ó Deus amado, da unidade, do temor, ó Deus amado, do compromisso, ó Deus amado, com a tua palavra, com a tua igreja, com o testemunho, e com essa fé, ó Deus amado, inabalável, que nós possamos alcançar ela. Em nome de Jesus assim oramos, ó Deus, amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam uma salva de palmas para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória.